Livro O Ouro e o Altar. Introdução. Antes de tudo, eu gostaria de esclarecer que considero pastores, obreiros, esposas de pastores, evangelistas e missionários os maiores instrumentos para o avivamento da obra de Deus neste mundo. Quando esse servo mantém a vida dele no altar, imbuído do desejo de levar com fidelidade a sua palavra, consegue inflamar a fé nas pessoas que estão sob os seus cuidados. Contudo, ao perderem a visão espiritual, esses homens e mulheres se tornam o maior empecilho para a salvação das pessoas. Exatamente assim era os escribas e fariseus. Fechava a porta do reino de Deus aos homens por eles ensinado. Referência a Mateus 23, versículo 13. Por isso o Senhor Jesus o chamou de filho do diabo. Referência João 8, capítulo 44. Filho do inferno. Afinal, enquanto o Senhor Jesus estava dando a sua vida para abrir a porta do céu, as pessoas, os religiosos, com a sua má conduta, fechavam-na, declarando-se assim inimigo do Altíssimo. Quando meditamos sobre o que está escrito no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, podemos ver que o motivo da forte repreensão do Salvador ao mestre judeus reverberam em nossos dias. Sobretudo, o que nos tende é a hipocrisia e a falta de consideração dele como altar de Deus. Aquele homem que se deslumbravam demais com a posição, título e honra humana, de maneira nenhuma semelhante muito servo de Deus da atualidade, tem sucumbido a esse mal. Estão se tornando cada vez mais cheios de si, dominados pelo orgulho e pelo brilho que este mundo oferece. E embora continua até apresentar algum tipo de serviço na obra, essa oferta é inútil, pois não procede de um coração que teme e treme diante dos princípios sagrados. Lamentavelmente, temos visto pastores que são verdadeiros fenômenos no púlpito, porque pregam bem, lotam igrejas, têm seus nomes respeitados, mas não infirmos no que diz respeito à prática do seu próprio ensinamento e ao cultivo de uma comunhão diária com Deus. Levam os outros a temerem ao Todo-Poderoso, enquanto eles próprios não o honram. E a prova disso é a oferta de vida imprestável que dia após dia ele tem colocado sobre o altar. O que confirmava a cegueira dos religiosos na época do Senhor Jesus e também revela a falta de visão de muitos servos em nossos dias. É o descaso com a justiça, com a misericórdia e com a fé. Essa pessoa que se perderam colocaram no ouro e na oferta o motivo do seu empenho à obra. Ao alegrarem o que é perecível com razão da sua esperança, deixaram de promover a glória de Deus para promover a si próprios. Assim não são os incrédulos, os que mais têm zombado e brincado com as coisas de Deus, e sim os que declaram ser de casa. Muitos deles sabem que estão procedendo com o caráter enganador de Jacó, quando fingiu ser Esaú. Contudo, não se arrependeram, nem mudam de atitude, antes continuam agindo de modo fraudulento. Tais servos conhecem os preceitos divinos, mas dissimulam e se disfarçam para se passarem por pessoas fiéis, espirituais e fervorosas, quando na verdade seus olhos almejam apenas o louvor e os benefícios humanos. Em face disso, que essa palavra soa como um alerta do alto para despertar
o que dorme, e vivificar o que estão prestes a morrer, ou até mesmo o que já estão mortos espiritualmente, antes que a sua ruína seja irreversível. Este livro, portanto, tem como finalidade avivar a fé, imer o amor e as primeiras obras do cristão, para que seu castiçal não lhe seja tirado. Referência Apocalipse 2, versículo 5. É necessário que cada um zele por si, antes que perca o privilégio de ser um servo do Altíssimo, porque a obra de Deus não deve ser feita com enfado, e muito menos por imposição de outros, mas com alegria e fidelidade, pois o servo sagrado é um presente do Todo-Poderoso aos seus escolhidos. Referência Números 18, versículo 7. Quando Deus, o Eterno, nos favorece com dádiva de servi-lo, ele nos prova mais uma vez o seu amor, dando-nos uma honra que não merecemos. Então, façamos o uso deste privilégio com sinceridade e temor, lembrando que há uma maldição reservada para aqueles que servem de maneira enganosa, indiferente ou relaxada. Não se aventure na obra de Deus, se não estiver disposto a dar toda a sua vida no seu altar. Afinal, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Referência Jeremias 48, versículo 10. Capítulo 1. Os inimigos de Deus. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, é contado que poucos dias antes da sua crucificação, o Senhor Jesus rechaçou de forma severa e pública os escribas e fariseus da sua época, diante de uma multidão atenta ao que ele falava. Durante todo o seu ministério, o Salvador os confrontou, mas nesse dia especial ocorreu a mais dura de todas as suas repreensões. O Senhor Jesus fez isso porque já havia por diversas vezes advertido os mestres judeus, mas não houve arrependimento da parte dele. Então, agora, ao falar contra eles, o Salvador queria que as pessoas se resguardassem da hipocrisia e das instruções distorcidas que aqueles mestres ensinavam. Para isso, usou a prática dos religiosos como um exemplo do que jamais podemos ser ou fazer na condução da nossa vida espiritual. Mas afinal, quem eram os escribas e fariseus? Os chamados mestres da lei. Os escribas eram copistas do texto sagrado e o único autorizado oficialmente em Israel a copiar a lei escrita. Por causa desse ofício, tinha a palavra de Deus bem memorizada na época, na ponta da língua, de maneira que se gabavam de ser o mais capacitado a instruir o povo. Eles se vangloriavam, dizendo que o seu objetivo de vida era preservar as Escrituras na intimidade, porém não respeitava o Todo-Poderoso, muito menos a sua palavra, pois não a praticava. Esses homens deixavam as Escrituras de lado para observar com rigor as tradições religiosas, como as muitas restrições alimentares, as adições desnecessárias de regras quanto ao guardar do sábado, entre outras tradições, desagradavam a Deus. Semelhante aos escribas, eram os fariseus, um grupo de homens que decidiu separar-se dos demais judeus no século II a.C. No início, a intenção deles parecia boa, pois aspirava a viver de maneira mais dedicada ao Altíssimo e aos valores da fé. Mas com o tempo foram
uma seita impregnada de falsidade e ambição, cujo a finalidade era apenas impor aos outros a sua doutrina e as tradições do seu antepassado. Os fariseus era conhecido na época como o homem mais fiel e correto de sua época. Interiormente, porém, a maioria deles não possuía misericórdia. Era injusta, avarenta e invejosa. Naquele tempo, pertence ao grupo religioso, era um nobre distinção na sociedade judaica, uma marca de espiritualidade. Os escribas e fariseus era conhecido como homens que vivem em perfeita comunhão com o Altíssimo. No entanto, pela aparência, esses religiosos podiam enganar os homens, mas não o Senhor Jesus, que sabia bem o que o coração deles estava mergulhado em profundas trevas. Por isso, a urgência dessa mensagem do Senhor Jesus, que tinha o propósito de prevenir os discípulos e o povo para não se contaminar com os princípios deturpados e com as práticas ruins dos mestres judeus, pois eles, na verdade, eram o único da fé. Em toda a Bíblia, vimos que a repreensão divina não foi dirigida aos aflitos, ao perdido e aos desconhecidos. A verdade, mas foram endereçadas aos fingidos, rebeldes e conscientes do seu pecado, os quais não manifestavam vontade alguma de mudar. Embora o Filho de Deus amasse e desejasse salvar todos, ele sabia que os hipócritas não estavam dispostos a arrepender-se na mente cauterizada e no coração endurecido deles. Não havia espaço para a correção de Deus. Assim é fácil perceber o contraste entre a maneira afetuosa com o Senhor Jesus se dirigia ao desesperado, rejeitado, e a forma severa que se repreendia os fingidos e orgulhosos. Vejam a seguir alguns exemplos de como o Senhor Jesus lidou com os enlutados, os enfermos e os desprezados. O paralítico, conduzido por seus 4 amigos, ouvia a palavra de tendura do Salvador. E Jesus, vendo a fé deles, disseram ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Mateus 9:22. A mulher adúltera recebeu proteção contra os seus acusadores. Mulher, onde estão aqueles que acusaram? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, 10, 11. A viúva diante do cortejo do único filho foi acolhida com bondade e misericórdia. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Referência a Lucas 7, versículo 13. A sogra de Pedro, no leito de enfermidade, recebeu a sua gentil assistência, inclinou-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Referência a Lucas 4, 39. Vemos que durante todo o seu ministério, o Salvador socorreu, encorajou e abraçou os humildes, até mesmo no seu momento de maior dor na cruz.
ele foi capaz de falar com gentileza e atender ao pedido do malfeitor crucificado ao seu lado. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vier em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Referência Lucas 23, 42, 43. Todavia, a brandura desaparecia quando Jesus falava com os certos religiosos. Entre os termos de expressões dispensado a ele estavam insensato, cego, condutores de cegos, serpente, raça de víbora, hipócritas, sepulcro caiado. Veja em Mateus 23, 16, 17, 27 e 33. A arrogância daquele homem era tão grande que o Senhor preferiu revelar sua sabedoria aos pecadores, aos publicanos e às meretrizes, em vez de os respeitados mestres da lei. Os ensinamentos do Senhor Jesus era dado diante de tais religiosos. Entretanto, eles nada conseguia discernir. Antes continuava pedindo, caminhando para o inferno, mesmo perante a revelação mais extraordinária do Pai, do seu Filho unigênito em carne. Referência Hebreus 1, capítulo 1 ao 4. A cadeira de Moisés. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Referência a Mateus 23, versículo 1 e 2. A acusação divina contra os escribas e fariseus era gravíssima. Eles se achavam tão santos e justos que se posicionaram como sucessores de Moisés, subindo por conta própria na cadeira deste. Para que você possa entender a citação bíblica acima, é necessário compreender o que era uma sinagoga, a sua importância na cultura judaica. Com a destruição do templo e com o cativeiro babilônico, passou a ser comum os judeus participarem de reuniões públicas, nas quais regularmente liam as Escrituras e oravam. A sinagoga, tão mencionada no Novo Testamento, podia ser confundida em cidade ou vilarejo, desde que ali fosse confirmada a presença de pelo menos 10 homens judeus respeitados na sua comunidade. Para que pudesse prescindir o ensino da lei, no interior da sinagoga havia um assento reservado para o líder mais importante e indicado que ele era responsável por conduzir a liturgia do culto. Havia também alguns outros assentos em destaque, à frente, próximo ao sacrário, onde ficava os rolos da Torá. Os ocupantes deste lugar eram conhecidos como os mais notáveis e sábios da região. Então, grande era a disputa para ostentar mais a obra e mais a santidade exterior, a fim de alcançar a honra humana para assentar-se ali. É necessário ressaltar que os religiosos buscavam essa posição não porque consideravam Moisés, e sim por causa do prestígio próprio, da elevação social de todos os bens que podia engarir com isso.
Moisés foi um homem fiel, temente a Deus, escolhido para liderar os hebreus na saída do Egito rumo à terra prometida. Sua lealdade fez zeloso para transmitir ao povo somente o preceito que o Altíssimo lhe tinha lhe dado. Durante todo o seu ministério, Moisés nunca se valeu da sua função de juiz e legislador para obter vantagens pessoais ou receber louvor. Todo Israel respeitava e seguia a sua instrução, pois o reconhecia como uma autoridade constituída pelo próprio Deus para guiá-lo à verdade. Por outro lado, os religiosos usurparam a autoridade sobre o rebanho de Deus e levantaram-se por si mesmos como um guia da nação. Em vez de limitarem-se a ensinar as Escrituras, como Moisés havia feito, eles defendiam de modo ferrenho as tradições orais e os costumes humanos, que nada tinham a ver com o preceito divino. Eles chegavam, inclusive, a invalidar alguns mandamentos sagrados para impor o cumprimento de regras ou para obter benefícios próprios. Ao apontarem da posição de maior destaque na sinagoga, o mestre da lei almejava avidamente ter a reputação do homem espiritual, isto é, de um homem íntimo de Deus, apenas para alimentar sua vaidade e desfilar com o ar de superioridade diante dos demais. Note grande diferença entre Moisés. Moisés detinha a autoridade divina, não porque simplesmente ensinava o povo a obedecer à lei do Altíssimo, mas, sobretudo, porque era um modelo de obediência e respeito ao mandamento do Senhor. Já os escriba e fariseu estavam muito longe disso. Não passava de homens desonestos, aproveitadores, que não tinham nenhum respeito e consideração para o sagrado. Além disso, desde que estivesse bem e nada lhe faltasse, pouco ou nada lhe interessava os problemas do povo. Desse modo, era impossível que um homem dessa natureza, com intenções tão mesquinhas e egoístas, tivesse a aprovação de Deus. Infelizmente, isso não ficou no passado. Quanta semelhança com essas pessoas vemos em nossa geração. O número que vive fissurado na cadeira de Moisés cresce a cada dia de forma mais intensa. Se antes essa fissura se limitava ao círculo judaico, hoje ela está inserida em todas as esferas da sociedade, principalmente no meio evangélico. Desse modo, Satanás tem usado o trono religioso, que são posição e honra dentro da igreja, para inflar egos e promover uma aparência de santidade entre o povo. Com isso, muitos são enganados pelo diabo. Naquela época, o Senhor Jesus não só denunciou tal face, como também alertou seus discípulos quanto aos objetivos perniciosos e ocultos dos religiosos, e a passada condenação de quem mantém dentro de si um comportamento farisaico. Hoje, ele fez o mesmo. Não são poucos pastores, bispos, obreiros, evangelistas, diáconos e presbitérios vidrados em sentar-se na cadeira de Moisés, a fim de locumpletarem-se. Muitos deles ocupam a função na obra de Deus, indignamente, uma vez que não possui testemunho de fé
temor e fidelidade aos princípios eternos, mas desejam receber honra e sentar-se nos primeiros lugares. Não se importa com o sofrimento alheio, mas usa seu cargo, o seu título para receber bajulação e beneficiar-se. Essa atitude, portanto, revela que eles não nasceram de Deus, por não desejam servir, mas ser servida. Em contrapartida, o verdadeiro servo do Senhor Jesus estão onde ele está, entre os aflitos, desesperados, rejeitados, viciados, doentes, deprimidos, injustiçados e humilhados. A quem Deus honra? Jesus abriu mão do seu trono junto ao Pai para servir este mundo e viver entre os perdidos. Ele deu tudo de si para nos proporcionar a salvação. Por isso o Pai o honrou. Veja em Filipenses 2, 5 ao 11. Da mesma forma, o Pai honra aquele que os serve aos seus filhos amados, o que não estão preocupados com a própria vida, nem com a sua família, porque creem que ela está sob os cuidados do Altíssimo, e que, além disso, não têm pretensão de serem vistos e elogiados pelas pessoas, pois o seu único desejo é que a alma seja salva para o reino de Deus. Esse é o seu maior prazer. Esses homens e mulheres que são sinceros em seu trabalho estão imbuídos da autoridade do nome do Senhor Jesus, da sua palavra e do seu espírito, para executar uma missão semelhante à de Moisés. Neste mundo, guiar as pessoas, os princípios de Deus, eles devem usar desse direito para servir aos menores, segundo as instruções do Senhor Jesus. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa com quem serve. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22, 26 ao 27. Em geral, encontramos pastores, missionários e suas respectivas esposas alegando que deixaram tudo para servir a Deus. Porém, o único que realmente pode dizer que sacrificou tudo foi o Senhor Jesus, pois ele trocou a sua glória no céu pelos aparente nada neste mundo. E nós, seus servos, trocamos o nosso nada, que era uma alma angustiada, uma vida vazia sem sentido, para receber o tudo de Deus, o seu próprio Espírito. Diante disso, quem consegue cumprir os princípios estabelecidos por Deus para servi-lo? É muito difícil alguém ter a conduta cristã humilde, desprovida de aspirações pessoais e anseios por reconhecimento. Se não for batizado com o Espírito Santo e não possuir a natureza divina, até porque normalmente o ser humano é egoísta. Vemos isso de forma clara entre alguns políticos, os quais deveriam usar seus cargos para servir as pessoas, contudo só pensam em si próprio, até mesmo o da esquerda, que levantaram a bandeira da igualdade e mantém esse discurso na mídia, apela para o caviar assim que chega ao poder. Para cumprir o propósito de Deus de servir a genuína fé, ajudar os aflitos e levar sua palavra, é preciso contrair a si mesmo todos os dias e ir na contramão deste mundo. É necessário ser capaz de renunciar aos interesses pessoais que os hipócritas tantos apreciam, para receber a honra que vem somente do alto.
Caso contrário, a vida cristã torna-se impossível. Por isso lemos: Como podeis vos crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5, versículo 44. Os religiosos da época do Senhor Jesus estavam tendo um discurso em Mateus 23, última oportunidade de ouvi-lo e de serem transformados pela verdade. No entanto, prosseguiram preocupados com seus assentos de destaque na sinagoga, com as longas saudações que os engrandecia nas ruas e com tantas outras exaltações que só aumentava a condenação dele. A advertência do Todo-Poderoso ecoa por toda a sua obra, para que seus trabalhadores saiba que grande é o privilégio de servi-lo, mas é um privilégio que traz consigo muita responsabilidade e temor. O conhecimento das Escrituras é necessário, extremamente proveitoso. No entanto, de nada adianta se não for acompanhado de obediência sincera. A pessoa pode ter até mesmo a formação teológica ou doutorado mais respeitado na atualidade, mas se não praticar aquilo que aprendeu sobre os preceitos divinos, seu conhecimento não livrará da morte espiritual e não diminuirá a sua condenação na eternidade.